Olá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os 7 selos do Apocalipse. Os 7 selos do Apocalipse. Domiciano era chamado de o segundo Nero. Ele perseguiu cruelmente a igreja. Domiciano deportou João para a ilha de Patmos, porque era o último apóstolo de Jesus vivo. Domiciano tentou calar a voz de João, deportando ele para a ilha de Patmos. No capítulo 5 de Apocalipse, João continua descrevendo a visão celestial que ele teve. João viu no lado direito, na destra, na mão direita, daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, escrito em ambos os lados, escrito dos dois lados, fechado e selado com 7 selos. No versículo 2, João viu também um anjo forte, poderoso, clamando, proclamando, bradando, que perguntava em alta voz, com grande voz, com voz forte, bem alto: quem é digno de quebrar, de romper, de desatar os selos e abrir o livro? No versículo 3 é feita uma busca, uma procura, uma pesquisa, em todo o céu, na terra toda. Dentre os mortos, debaixo da terra. Mas não havia ninguém que fosse capaz, que pudesse abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. No versículo 4, João chorava muito, pois ninguém, em parte alguma, fora achado, encontrado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem mesmo de olhar para ele. No versículo 5, um dos anciãos, um dos líderes, um dos 24 anciãos, disse para João: pare de chorar. Não chore. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, conseguiu a vitória. Conquistou a vitória. Venceu. E pode romper, desatar, quebrar os 7 selos e abrir o livro. Quem abre o livro selado com 7 selos é o Cordeiro de Deus. Somente o Cordeiro de Deus é digno de abrir o livro selado com 7 selos. Somente o Senhor Jesus Cristo é digno de abrir o livro selado com 7 selos. Quem abre o livro selado com 7 selos é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus venceu. Jesus é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 7, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Versículo 8. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Versículo 9. Eles cantavam esta nova canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e, por meio da tua morte, compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Versículo 10. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes, que servem ao nosso Deus.
e elas governarão o mundo inteiro. Versículo 11. Olhei outra vez, e ouvi muitos anjos. Milhões e milhões deles estavam de pé em volta do trono, dos 4 seres vivos e dos líderes. Versículo 12. E cantavam com voz forte: O Cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Versículo 13. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo, que cantavam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Versículo 14. Os 4 seres respondiam: Amém. E os líderes caíram de joelhos e o adoraram. Em Apocalipse no capítulo 6. Nos versículos 1 e 2. O Cordeiro de Deus abre o primeiro selo. Somente o Senhor Jesus Cristo é digno de abrir o livro selado com 7 selos. Quem abre o livro selado com 7 selos é o próprio Senhor Jesus Cristo. A abertura dos 7 selos compreende todo o período da história da Igreja. Em Apocalipse no capítulo 6. Nos versículos 1 e 2. Diz assim: Então vi o Cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz forte, como o barulho de um trovão: Venha! Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco. E lhe deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando. Há 4 interpretações ao longo da história da Igreja com relação ao cavalo branco. A primeira delas defende que o cavalo branco é um retrato do Anticristo. A segunda delas defende que o cavalo branco fala das conquistas militares do Império Romano. A terceira interpretação defende que o cavalo branco é a pregação do Evangelho, que vai conquistando o mundo e vai triunfando. E a quarta interpretação defende que o cavalo branco retrata o próprio Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse no capítulo 6. Nos versos 3 e 4. O Cordeiro de Deus quebrou o segundo selo. Apocalipse no capítulo 6 nos versos 3 e 4. Depois o Cordeiro quebrou o segundo selo. E ouvi o segundo ser vivo dizer: Venha! Aí saiu outro cavalo, que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E ele recebeu uma grande espada. O cavaleiro recebeu poder, autoridade, para tirar a paz da terra, trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E o cavaleiro recebeu uma grande espada, uma espada comprida. E houve guerra e matança em toda parte. Em Apocalipse no capítulo 6. Nos versículos 5 e 6. O Cordeiro de Deus quebrou o terceiro selo. Então o Cordeiro quebrou o terceiro selo. E ouvi o terceiro ser vivo dizer: Venha! Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz, que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: Meio quilo de trigo custa o que vocês ganham um dia inteiro de trabalho. E 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. O cavalo preto tem a ver com fome. Um homem trabalha um dia inteiro para comprar meio quilo de trigo. E a fome é tão grande. A fome é um resultado da guerra. A fome é uma consequência da guerra. 1,5 quilo de cevada também custa a mesma coisa. A fome é um produto da guerra. Em Apocalipse no capítulo 6. Nos versículos 7 e 8. O Cordeiro de Deus abre o quarto selo. Depois o Cordeiro quebrou o quarto selo. E ouvi o quarto ser vivo dizer: Venha! Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte. E o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre a quarta parte da terra, para matar por meio de guerras.
fome, doenças e animais selvagens. Estes receberam poder para matar a quarta parte da terra, por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Em Apocalipse no capítulo 6, nos versículos 9 e 10, o Cordeiro de Deus abre o quinto selo. Então o Cordeiro quebrou o quinto selo. E vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, porque haviam anunciado a mensagem de Deus, e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: Ó Todo-Poderoso, Santo e verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Em Apocalipse no capítulo 6, no versículo 11, diz assim: Cada um deles recebeu uma roupa branca. E foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos e que iam ser mortos como eles tinham sido. Em Apocalipse no capítulo 6, no versículo 12, diz assim: Em seguida vi o Cordeiro quebrar o sexto selo. Houve um grande tremor de terra. Um forte terremoto. Um grande terremoto, um violento terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, como uma roupa de luto, como um tecido de crina negra, escuro como pano negro. E a lua toda como sangue. E a lua ficou toda vermelha como sangue. E a lua tornou-se como sangue. E a lua ficou da cor de sangue. E a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Em Apocalipse no capítulo 6, no versículo 13, diz assim: As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. Em Apocalipse no capítulo 6, no versículo 14, diz assim: O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo. E todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Em Apocalipse no capítulo 6, no versículo 15, diz assim: Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas. Em Apocalipse no capítulo 6, no versículo 16, diz assim: E gritavam para os montes e para as rochas: Caiam sobre nós, e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono, e nos protejam da ira do Cordeiro. Em Apocalipse no capítulo 6, no versículo 17, diz assim: Pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? E quem pode resistir? E quem pode sobreviver a ele? E quem poderá suportar? Antes de abrir o sétimo e último selo, Jesus interrompe a profecia, e o capítulo 7 de Apocalipse explica quem são os que serão salvos. Os 144.000 do povo de Israel. Diz João: Depois disso vi nos quatro cantos do mundo 4 anjos em pé. Eles estavam segurando os 4 ventos da terra a fim de que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Os ventos significam guerras, conforme está escrito em Jeremias, capítulo 51, versículos 1 e 2. Assim diz o Senhor: Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que apadejarão e despojarão a sua terra. Então vi outro anjo, que subia do lado leste e que tinha na mão o sinete do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte, para os 4 anjos que tinham recebido o poder de fazer estragos, na terra, e no mar. Apocalipse, capítulo 7, versículo 2. O anjo disse: Não façam estragos na terra, nem no mar, nem nas árvores, até que marquemos com o sinete a testa dos servos do nosso Deus. Apocalipse capítulo 7, versículo 3. Aí me foi dito o número dos que foram marcados, eram 144.000. Eles pertenciam a todas as tribos do povo de Israel. Apocalipse capítulo 7,
Versículo 4. 12.000 de cada tribo, de Judá, Ruben, Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Apocalipse capítulo 7. Versículos 5 a 8. A grande multidão. Depois disso olhei e vi uma multidão tão grande, que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas, e tinham folhas de palmeira nas mãos. Apocalipse capítulo 7. Versículo 9. E gritavam bem alto, do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro vem a nossa salvação. Apocalipse capítulo 7. Versículo 10. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes e dos 4 seres vivos. Então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus. Apocalipse capítulo 7. Versículo 11. Dizendo, Amém. Ao nosso Deus pertencem para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. Apocalipse capítulo 7. Versículo 12. Um dos líderes me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? Apocalipse capítulo 7. Versículo 13. Eu não sei. O Senhor sabe. Respondi. Então ele me disse, estes são os que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, e elas ficaram brancas. Apocalipse capítulo 7. Versículo 14. É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Apocalipse capítulo 7. Versículo 15. Elas nunca mais terão fome nem sede. Nem o sol nem qualquer outro calor forte as castigará. Apocalipse capítulo 7. Versículo 16. Pois o Cordeiro, que está no meio do trono, será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Apocalipse capítulo 7. Versículo 17. O sétimo selo. Em Apocalipse capítulo 8. Versículo 1. O Cordeiro de Deus quebrou o sétimo selo. Quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora. O sétimo selo descreve o silêncio que acontecerá no céu, quando Jesus e os seus anjos vierem à terra para buscar os salvos. O sétimo selo está relacionado com os últimos instantes antes da volta de Cristo, e com a própria volta de Cristo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Jesus te ama. Deus te abençoe ricamente e poderosamente.